tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da FATEC Zona Leste. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Renata. Renata é professora de dança e de pedagogia, né? E ela vai explicar um pouco hoje pra gente sobre como integrar a ginástica, os exercícios físicos dentro da faculdade. Como a gente não pode perder esse interesse em se exercitar. Oi, Renata, tudo bem? Tudo. Você poderia já começar comentando um pouquinho para nós sobre como você decidiu ser professora, como você entrou nessa área da dança. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Tá bom. Eu sempre dancei, na verdade, desde pequena minha mãe me colocou no balé, e aí fui crescendo dentro da dança e de repente eu estava dentro da sala de aula dando aula. Eu tinha 12, 13 anos. E aí, crescendo, eu fui percebendo que precisava estudar para isso. E aí, no período em que eu fui procurar uma faculdade, Educação Física era a única faculdade que tinha, que era fácil de fazer e que tinha relação com a área da dança. Então, por isso que eu fui parar na Educação Física, né? Então, eu me formei em Educação Física e atuo dentro da área das atividades físicas e Educação Física e dança, porque eu fui parar dentro da Faculdade de Educação Física, né? Sim, interessante, né? Eu vi nas suas redes sociais que você está fazendo agora doutorado, né? Uhum. Aí como tá Terminei, sendo? na verdade. Terminou? Ai, Terminei. que legal. Como foi essa jornada no doutorado? O que te fez fazer o doutorado? Depois que você entra dentro da área acadêmica, que a gente fala, muitas coisas começaram a me dar interesse. Uma delas é pesquisar, né? Como eu sou muito curiosa e acho que por trabalhar com dança e ser artista, a gente acaba sendo assim. A gente vai atrás de artes, vai atrás de novas invenções aí para dar aula, e eu acabei me descobrindo pesquisadora dentro da área da educação física. E aí fui pro mestrado, terminei o mestrado e agora ingressei o doutorado e terminei faz um mês, um pouco mais que um mês que eu terminei. Bem recente. Aí, como você foi se descobrindo nessa área, nesse espaço, como você vê a importância da implementação de exercícios físicos dentro da área acadêmica? Porque foi algo que eu me estranhei muito quando eu cheguei dentro da faculdade. Foi não ter mais educação física, não ter um momento de que a gente sai da sala de aula, vai para a quadra, só mesmo que jogar uma bola de um lado para o outro da quadra. Como você encara isso hoje nas faculdades? Eu acho que praticar exercício físico deveria ser algo que a gente fosse aprendendo desde sempre, né? Eu acho que isso, para promover saúde, isso deveria ser trabalhado desde a infância. E nas nossas aulas na educação física fundamental, isso não é muito trabalhado, né? Então, nem sempre as pessoas gostam, como você falou, eu sinto falta. Às vezes a pessoa fala, graças a Deus que não vai ter mais, porque as pessoas não curtem, porque não é desde a infância trabalhado isso. Porque eu acho que se isso fosse já desde o início sendo trabalhado, modificado na cabeça das pessoas, eu acho que isso, quando chegaria na faculdade, seria algo que seria natural ter, né? Principalmente dentro das atléticas, né? E em outros países, acaba que o exercício físico e o esporte nas faculdades são inclusive porta de entrada para muitos estudantes, né? E é inclusive daí que saem os atletas. E aqui no nosso país a gente não tem muito isso, né? Então eu acho que seria fundamental para dar continuidade na promoção da saúde lá da infância até a fase adulta, né? Eu vejo isso como uma defasagem, né? Porque a gente faz com que muitos adolescentes percam o interesse depois que saem do ensino médio. Então, como você acha que seria uma boa estratégia ou algo que poderia ser feito tanto pelos governos quanto pelas instituições, uma forma de não afastar essas crianças, esses adolescentes dos exercícios após o ensino médio? Eu acho que tinha que ser um programa de conscientização mesmo dentro das faculdades. Na verdade, desde o ensino médio isso tinha que acontecer, né? Eu acho que desde ali do ensino médio, essa questão da conscientização da importância disso para a vida pode refletir depois quando eles estão lá na faculdade, né? E também ampliar as possibilidades, porque às vezes a gente fica achando que fazer exercício físico é só musculação, porque aí você fica com umas caixinhas muito pequenas. Ou é musculação e aí dentro da sala de musculação você olha para aquilo e fala, muito chato ficar ali, né? Ou seriam as ginásticas, que idem, você fala, não quero ficar fazendo isso. Ou esporte. E na verdade a área da atividade física ela é muito ampla, porque a gente tem dança, né?
A gente tem todas as possibilidades aí de práticas orientais, né? As lutas, né? O próprio Tai Chi Chuan, a yoga. Então tem outras práticas corporais que às vezes a gente fica limitado achando que é só musculação. Aí você fala, não gosto de musculação. Aí você não faz e na verdade é muito amplo, né? E cada um pode encontrar o que gosta. Se isso for desenvolvido anteriormente, você vai falando, eu acho que eu vou para esse caminho, eu acho que eu vou para aquele, né? E aí na faculdade chegaria, você já teria opções, e por isso que eu acho que nas faculdades isso seria muito interessante se fossem projetos vinculados ali, tanto com as áreas de promoção da saúde, né, para você trabalhar com isso, mas também com as áreas das atléticas das universidades, né, porque aí a gente teria aí vários lugares integrados. Sim. Eu nunca tinha pensado que o próprio Tai Chi Chuan ou outras práticas corporais poderiam ser integradas também, porque até também pode trazer mais pessoas para esse lado do físico. Mas o que seria, por exemplo, hoje, o que seria de obstáculo para que isso não possa ser implementado? Eu acho que tem uma desvalorização mesmo. Eu acho que assim, a área da educação física, por muito tempo, foi uma área recriminada mesmo, porque a gente divide o corpo, e isso é historicamente, a gente divide o corpo entre corpo e mente. A gente não acha que a pessoa é única. E quando a gente está falando a partir do ensino médio e a faculdade, o foco está em treinar a mente, em preparar essas pessoas para o mundo profissional. E trabalhar o corpo parece que é algo que vai perder tempo, porque isso não é importante, né? Eu preciso preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Fazer exercício físico é outra coisa, ela que cuide daquilo na casa dela, não aqui. Então eu acho que essa separação, essa cisão entre corpo e mente acaba refletindo isso na nossa sociedade. Tanto é que quando você vai dizer que você vai fazer um curso de educação física, você vai falar, olha, eu trabalho com dança. As pessoas já falam, então você só brinca. Aí você trabalha com exercício físico, então você não é... Porque eles desvinculam o exercício físico a algo que é importante. Então eu acho que a barreira principal está nesse preconceito mesmo, né? Eu não vou perder tempo na faculdade com exercícios físicos, então eu acho que tem um quê ali. E você falou da coisa de outras práticas, né? Tem uma linha de pesquisa dentro da Universidade da Educação Física que acredita, nem chama de atividade física, mas de práticas corporais. Porque quando a gente chama de atividade física, está muito vinculada a fitness. A área fitness, não, exercício físico. E quando eu falo prática corporal, parece que abre, né? E até dentro do SUS, dos NASFs, hoje a gente chama de prática corporal, para poder incluir todas essas outras práticas, né? Que estão além da fitness, que também é importante, mas todas são dentro do pacotinho de atividades, né? Até porque isso até porque é tão importante quanto. Hoje a gente entra muito nessas questões de saúde mental e uma coisa que ajuda a mente, a gente continuar usando a mente, são as práticas físicas. Sim. Então é isso que a gente mantém o que a gente encara como mais importante saudável. Então isso é muito interessante e isso entraria em um dos benefícios, né, de manter a mente física sã, tranquila, né? E você vê outros benefícios além desses que a gente já citou? Eu acho que, na verdade, se a gente olhar para esse lado que você está falando, né, de eu olhar de maneira mais global, eu acho que se a gente não dividir, pensar a pessoa como um todo, eu acho que os benefícios da prática de qualquer exercício físico é nesse sentido. Porque a gente tem benefícios físicos relacionados à saúde física mesmo, melhora de condicionamento físico, cardíaco, funcional, pulmonar, né? E a gente tem os aspectos psicológicos e os aspectos sociais. Então, por isso que eu acho que a prática de exercícios ela tem uma função que ela é global, né? No ser como um todo, não separadinho. É verdade. Particularmente, é muito difícil para mim fazer exercícios físicos. Então, se tivesse esses incentivos maiores, esses incentivos que me fizessem falar, não, hoje eu vou levantar daqui da minha cama e ir lá fazer exercício, porque eu sei que isso vai ser bom não só para meu corpo, mas para minha cabeça, eu acho que isso seria uma coisa bem mais fácil de encarar e lidar. E se outros lugares incentivassem mais, como desde o ensino médio, isso fosse colocado não como se fosse institucionalizado na gente,
de forma obrigatória, mas assim, de uma forma divertida, descontraída, que fizesse a gente fazer essas coisas, mas de modo tranquilo, de modo que a gente não se sentisse obrigada. Acho que a pior coisa é obrigar o adolescente a fazer alguma coisa. Exatamente, precisa conscientizar. E por isso que eu acho que se a gente mostrasse que não tem um jeito, 2, 3, mas tem um monte, e a pessoa pode escolher o que ela gostaria, seria muito mais fácil. Falta essa opção de escolha, Falta. Ontem eu estava conversando com uma das minhas chefes, que ela falou, eu detesto fazer musculação, Renata. Só que como a gente trabalha com dança, a gente precisa trabalhar, fortalecer o corpo, não tem jeito. Aí eu falei, mas por que ao invés de fazer musculação você não faz outra coisa? Existem outras coisas. Ela falou, mas o quê? Eu falei, tem treinamento funcional, tem pilates, tem crossfit. Aí ela falou, minha nossa, é mesmo. Então até as pessoas que são da área desconhecem o leque de opções. Imagina os adolescentes que não se trabalha isso. Então, e tem muita gente que não quer fazer, porque na verdade fica nesse lugar, eu não gosto de exercício, mas é porque talvez não tenha descoberto qual é o seu exercício ou o que é que te combina ali para você fazer. Como você trabalha essa situação, essas questões nos seus alunos? Olha, eu sou uma pessoa que eu não gosto mesmo de musculação, por exemplo, né? Então eu faço exercícios, mas eu gosto de dança. Então, quando eu descobri isso, eu falei, eu gosto de dança, então o meu exercício precisa ir vinculado à dança, isso para mim foi mais fácil. Então, para os alunos em especial, principalmente os meus alunos que dançam profissionalmente, eles precisam fortalecer. Então, eles precisam do exercício físico não para melhoras global, eles precisam porque eles são atletas, né? Então, o trabalho com os meus alunos, especificamente de treinamento, precisa ser de conscientização. Olha, para o seu joelho viver 30 anos, você precisa fazer musculação, você precisa fazer treinamento funcional, pilates. Então, é de conscientização. Para as crianças, o caminho da conscientização, ela é por outro, é pela diversão, é pelo lúdico. Então, é ensinar as crianças, por isso que eu acho que se for desde o início a gente consegue. É ensinar que fazer força, trabalhar resistência, trabalhar as capacidades de maneira geral, elas podem ser divertidas, né? Não precisa ser obrigatoriedade, como você falou. Então, nos meus alunos criança, eu vou pela ludicidade. Pelos adultos, é conscientização mesmo. É interessante esse lado, né? Porque se a gente for pensar, é muito mais fácil a gente fazer crianças gostarem de certas coisas se a gente fizer aquilo se tornar divertido. E quais parcerias ou quais tipos de recursos, tanto externos quanto internos, poderiam auxiliar nessa jornada? Tanto em escolas quanto em faculdade. O que para você seria muito mais o que seria benéfico para poder a gente conseguir chegar nesse caminho? Eu acho que a primeira parceria é a área da educação física, entender que ela precisa estar na escola de maneira mais efetiva. Então, eu acho que a educação física dentro da escola, na área escolar, ela está muito ausente, eu acho, de luta mesmo. Eu acho que essa é a primeira coisa. E depois eu acho que são as empresas também entenderem da importância disso a longo prazo. Então, parcerias com empresas que estão querendo promover saúde, né, que se engajam nessa luta, eu acho que precisa entender que a atividade física, ela não é um remédio, e é difícil isso, porque as pessoas querem hoje algo que seja muito imediato, né? Eu tomo o comprimido e já melhoro. A atividade física, ela vai trazer benefícios, mas ela não é às vezes assim agora. Comecei a fazer hoje e amanhã meu corpo já vai estar sarado, não é assim. Leva pelo menos 3 meses para essas mudanças começarem a acontecer, né? E se a gente consegue que as pessoas entendam, tanto da iniciativa privada, quanto a luta, né, da classe, que é da educação física escolar, entendesse isso, eu acho que a gente conseguiria mudar daqui, que são as crianças, para o futuro. Eu acho que é só nesse caminho, porque ali, já direto ali, é muito difícil, né? É bem difícil. Você falou das empresas também, eu acho interessante, porque existem empresas que têm até mesmo academias dentro dos seus locais, e eu acho isso bem incrível, porque às vezes o funcionário chega lá estressado, cansado, vai lá, faz um exercício de uns 5, 15 minutos que seja, e já sai de outra forma. Para você, isso é algo que poderia ser implementado em mais empresas? Isso chama ginástica laboral, é algo que foi um boom
sim, teve um período que isso foi muito, principalmente pós Revolução Industrial, que as pessoas estavam adoecendo muito, as pessoas começaram a entender que se fizesse prevenção era importante. Então o Pão de Açúcar faz isso, a Votorantim faz isso, todas eles são empresas que contratam um professor de educação física, aí esse professor vai lá, fica por 15 minutos, 20 minutos, faz uns exercícios funcionais para evitar que esse funcionário se machuque ou que ele tenha alguma lesão. Eu acho isso fundamental, mas eu acho que tinha que estar além disso também. Porque daí esse funcionário faz, às vezes, obrigado. Ai, droga, é a hora do exercício. Vai lá e faz o exercício. Mas aí, em contrapartida, eu acho que se esse funcionário entendesse que esse exercício ia mudar a vida dele, então eu acho que tinha que ser casado também. Eu acho que sempre tem que ser isso, não dá pra ser só exercício. Eu acho que a pessoa tem que primeiro entender que aquilo é importante pra vida dela, né? Acho que isso é pra tudo. Só tomar um remédio, tomar água, por exemplo, né? Às vezes a gente fala, toma 2 litros de água todo dia. Você vai tomar obrigatoriamente 2 litros de água todo dia. Se você entender que a água vai melhorar o seu cabelo, o seu xixi, tudo, você vai mudar. Então eu acho que é mais ou menos isso pro exercício também. É verdade, realmente. Eu às vezes me sinto muito obrigada a fazer as coisas. Então, quando você fala pra mim que entender o que é importante, que aquilo traz benefícios, ajuda a melhorar, pra mim realmente faz muito sentido. Porque eu entendo às vezes que a água ela vai fazer bem pra mim, mas mesmo assim eu ainda fico relutante. Aí, existe alguma estratégia que faz você, mesmo você sabendo que aquilo ali é importante, mesmo assim você fica, meu Deus, se sente obrigada, existe alguma forma de você melhorar esse tipo de condicionamento? Olha, existe, e isso é educação, né? Por isso que eu sou professora, por isso que eu acredito na educação como uma forma de conscientização. Mas hoje a gente vive numa luta diária de educação versus alienação. Porque a gente tem os nossos, a nossa internet e os nossos smartphones na nossa mão, que tem a função de alienar, porque a gente vive contra um sistema capital de venda. Quanto mais alienado a gente é, mais a gente compra. Quanto mais consciente a gente é, menos a gente consome e mais a gente se cuida. Então, se eu me cuidasse mais, se eu me conscientizasse, tomasse mais água, fizesse exercício, comesse bem, menos eu gastaria com remédio, menos eu gastaria com cosmético, menos eu gastaria com um monte de coisa. O capital e a indústria que a gente vive não quer isso. Então é uma luta diária da gente tentando se conscientizar e conscientizar nossos alunos e alunas versus o mundo. Então é muito difícil, porque ainda mais se a gente pensar pós-pandemia, em que as nossas crianças e adolescentes habituaram a viver com o computador, o celular o tempo inteiro, né? Então é uma luta mesmo. A única maneira que se tem da gente conseguir a conscientização é pela educação. E o último lugar que as crianças hoje em dia querem ficar é dentro da escola. Então, para mim, o negócio é reformular mesmo a maneira com que a escola, com que o ensino médio, com que o ensino fundamental e a faculdade hoje estão lidando com isso. Porque a gente tem uma nova geração. A gente precisaria mesmo reestruturar a forma de educar. E reestruturar a forma de educar vai mexer com muita coisa. Então, eu acho que é um caminho aí que a gente tinha que seguir. Porque só assim a gente consegue mudar hábitos. E os hábitos são pela conscientização. Quando a gente apanha demais em casa, a gente não aprende, a gente tem medo. Quando o pai ensina e a mãe conversam e educam, são os valores fundamentais. É como isso. Então, são os valores que devem ser base, que é o me cuidar, que é o respeitar o outro, que é o não consumir demais porque eu vou estragar o meio ambiente. Então, se isso tudo fosse desenvolvido, pessoas melhores viveriam nesse mundo, né? Mas isso é utópico, mas eu acho que é o único caminho. É um meio que a gente pode procurar, né? Você falou da pandemia que mudou bastante o comportamento das crianças, que mudou bastante. Se você viu alguma mudança, você sentiu você percebeu algum tipo de mudança pós-pandemia, nesse quesito de crianças buscando, pais incentivando alguma coisa do gênero? Na verdade, a principal mudança foi no corpo mesmo dessas crianças. Elas ficaram... Então, eu atuo com crianças com dança de 6, 7 anos. Essas crianças viveram uma pandemia presas, né? Bem num período que elas tinham que estar brincando, né? E a maior parte da gente vive hoje em casas pequenas, não vive na rua mais brincando na rua. Então essas crianças estavam presas dentro de casa.
Quando pôde sair de dentro de casa, o corpo dessas crianças é diferente. Não é um corpo que pulou corda, que jogou bola. É um corpo que ficou dentro de casa. Então elas são mais rígidas, elas são menos flexíveis, elas são bem desesperadas pelo movimento. Então elas estão cada vez mais bagunceiras, né? O que é bom pra gente que trabalha com o corpo, mas em contrapartida a gente percebe isso. E é também uma geração sem limites. Porque como elas ficaram presas dentro de casa, eles não tiveram um período de escola e desse outro lugar com limites, é uma geração sem limites. Então, eu não sei como elas serão adultos, mas está uma geração cheia de mudanças mesmo aí. Você sentiu bem isso com as crianças, né? Nossa, parecia, a primeira vez que eu comecei a dar aula, que abriu a porta, assim, parecia que elas nunca tinham visto o espaço, que elas não eram. Foi bem maluco. Eu imagino. Renata, foi isso que eu gostaria de conversar com você. Foi uma conversa muito interessante. Eu agradeço demais você ter vindo até aqui, conversado com a gente. Esse assunto realmente, pra mim, foi bem inovador. Foi bem uma mudança de olhar minha em questão da atividade física, que eu gostei bastante. Agradeço muito a você, tá? Se você quiser falar pro pessoal suas redes sociais para poder te seguir, fica à vontade. Tá bom. Eu agradeço o convite, né, de vocês para abrir a oportunidade da gente conversar sobre um assunto que é super importante, mas que é pouco discutido também. E se vocês quiserem me seguir nas redes, no meu Instagram é Renata Matsu, só procurar por lá. Meu YouTube é Pedagogia da Dança e eu discuto um pouco sobre as questões de pedagogia dentro da dança e é isso. Obrigada, Renata. Siga a gente também no nosso Instagram, que é @Clube dos Fatecanos. E também esse podcast vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Qualquer coisa, a gente está aí também para responder perguntas. A gente pode também, é só entrar em contato, tá bom? Muito obrigada, Renata, e até a próxima, gente.